Olá amigos prevencionistas, vamos para mais um vídeo do canal Tem Segurança. O assunto de hoje vai ser os termos qualificado, capacitado, habilitado, autorizado e ambientado. Então vamos falar sobre eles logo depois da vinheta. Bom, para falar desse tema aí, nós vamos para o meu blog, num post que eu escrevi já há alguns anos atrás aí, né? Referente a esse assunto. Então eu vou abrir aqui a página e aí vocês vão acompanhando comigo, beleza? Então vamos para a nossa página aí, blog Tem Segurança. Ok, já estamos aqui então na página. Muito bem, então aqui eu escrevi isso aqui lá em 2015 nesse texto. Continua da mesma forma, houveram algumas alterações aí nas minhas NRs, mas coisas bem comum, bem simples. Então eu vou mencionar aqui, tudo que vou mencionar aqui está atualizado conforme as NR, né? Então nós vamos aqui passando aqui, e como sempre nesse texto ele é bastante longo, então eu não vou aqui ler todo ele, vou passar por alguns itens que eu acho bastante importante, né? E aí quem tiver interesse em saber mais, eu vou deixar o link aí na descrição. Aí você vai para o blog aí, copia esse texto se quiser, enfim, está à disposição o texto. É bem legal porque para você saber, ter noção, né, do que a diferença entre cada um deles, né? O que é um profissional qualificado, o que é um profissional capacitado, um profissional habilitado, um profissional autorizado e um profissional ambientado. Então estamos aqui no blog, então, conforme falei, né? Qualificado, capacitado, habilitado, autorizado, ambientado. Qual a diferença entre eles? Então vamos aqui descendo, vamos ver algumas coisas aqui. Não vou ler essa introdução. E aqui vem as primeiras definições. Isso que está na NR. Então, trabalhador qualificado. O que a NR fala sobre isso? É considerado um trabalhador qualificado. Deixa eu ter um pouquinho mais a letra aqui. É considerado um trabalhador qualificado aquele que comprovar conclusão de curso específico para sua atividade em instituição reconhecida pelo sistema oficial de ensino. Então não é qualquer sistema aí de ensino que pode qualificar alguém. Tem que ser reconhecido aí pelo sistema oficial de ensino. Obviamente que tem que estar que é relacionado ao MEC. E trabalhador habilitado. Quando que um trabalhador passa a ser habilitado? É considerado profissional legalmente habilitado, trabalhador previamente qualificado e com registro competente no conselho de classe. Então, ele precisa ter um registro. O de cima qualificado, lógico que vai ter um certificado de conclusão do seu curso e tal, né? Específico. O habilitado precisa também ter um registro, né? Competente aí num conselho de classe da sua categoria. E o trabalhador qualificado? Quem que é esse trabalhador qualificado? Segundo o que está nas NRs aqui. É considerado trabalhador capacitado. É considerado trabalhador capacitado aquele que receba capacitação sob orientação e responsabilidade de profissional legalmente habilitado. Esses três itens aqui eles estão presentes nas normas, né? Então a maior parte dos TST conhece. Outro que está presente na norma, eu vou pular isso aqui, depois eu falo sobre ele, é o trabalhador autorizado. Esse também aparece nas normas, né? E quem que é um trabalhador autorizado? É considerado um trabalhador autorizado aquele que é formalmente autorizado pela empresa mediante processo administrativo. Beleza? E aí, então vamos voltar aqui para o trabalhador ambientado. Esse não está na NR, né? Não existe a definição na NR. Segundo a Infopedia, né, estar ambientado é estar adaptado ao meio, integrado. Né? Na empresa que eu trabalhava, a gente usava esse termo aqui, né? Porque depois de você saber se ele era um trabalhador qualificado, habilitado e tal, a última coisa que ele iria fazer era se ambientar no local de trabalho. E a gente vai comentar mais sobre isso. Então, considerações a respeito da ambientação. A importância desse item está no fato de que não basta estar qualificado, habilitado e capacitado. Antes de autorizar um trabalhador, é preciso ambientá-lo na área em que irá trabalhar. E aqui eu coloco um exemplo, né, bem comum aí, né?
Então, um eletricista de 10 anos de experiência não significa que conheça a área em que vai trabalhar. Ele trabalhou em alguma empresa, né, há muito tempo, e agora ele está numa empresa nova. Então, a área onde ele vai trabalhar pode ser totalmente diferente de onde ele trabalhava. Os riscos podem ser outros, né? Não só o risco elétrico, mas outros riscos, né, podem estar presentes na área onde ele vai trabalhar. Então, ele precisa ser ambientado. Passar, né, é recomendável que ele passe por um processo de ambientação. É um processo de experiência formal, né? A maior parte das empresas tem isso, né? Mas tem empresas que não tem. Então, a partir do momento que ele se ambientou no local, aí sim ele vai exercer a atividade dele. E aí da atividade dele ele tem toda a experiência dele, né? Obviamente vai ser autorizado. Então, antes dele passar pela ambientação, ele ainda não é um profissional autorizado a trabalhar nessa área. Ele vai estar sempre acompanhado de alguém, né, até que ele esteja totalmente ambientado. Então esse é um dos itens que não se encontra nas normas, né? E eu achei legal colocar aqui, né? E o funcionário o termo autorização, né? Como a gente viu acima ali, não existe uma definição na norma para a autorização. Mas isso pode ficar muito vago você falar assim, o funcionário está autorizado a fazer alguma atividade. Você já consultou, sabe lá que ele pode fazer aquela atividade. Ele está aprovado no exame médico, ele tem aprovação em treinamento específico de atividade, aprovação nos treinamentos legais, tipo na NR33, na NR35, na NR10 e tal, né? Só isso aqui não garante que ele não seria suficiente para ele ser um funcionário autorizado. Para ele ser autorizado tem que ser específico. Você precisa emitir uma autorização para esse funcionário. E aí pode ser um crachá, né? Como eu coloquei aqui, emissão de uma autorização. Pode ser um crachá que especifique, né, os dados do funcionário e as autorizações com os respectivos prazos de validade. Porque se ele é um funcionário que está habilitado para trabalhar em altura, o treinamento dele vai vencer em algum momento. E isso tem que estar presente Tem que estar, eu tô falando porque é uma coisa que eu considero importante, né? Que esteja no crachá dele além da autorização, o prazo de validade. Onde é que vence esse treinamento dele, essa autorização dele? A partir daquele momento que venceu, ele não está mais autorizado a trabalhar naquela atividade. Ele precisa fazer a reciclagem. Assim como o exame médico. Então, venceu o exame médico dele, ele precisa, automaticamente, ele deixa de estar autorizado a fazer aquela atividade. Então, o termo autorização é muito mais importante. Eu, na minha visão, considero muito mais importante que os outros anteriores. É lógico que são importantes. Mas, para você colocar um funcionário na sua área de trabalho, essa parte aqui, essa autorização, é a parte principal, porque todos precisam ser autorizados. Independente de se ele é qualificado, se ele é habilitado. Digamos que se contrata um engenheiro para trabalhar na sua área de trabalho. Vamos falar do engenheiro mecânico. Ele você sabe, ele tem lá as credenciais dele, ele tem lá o certificado, ele é um profissional qualificado. Agora, ele é habilitado? Você vai ver se ele é habilitado. Não, ele é habilitado. Beleza. Para aquela atividade. Acontece que ser qualificado e ser habilitado ainda não é o suficiente. Então, você precisa garantir que ele esteja ambientado na sua área de trabalho, né? E aí sim, a partir desse momento, você vai autorizar ele a exercer a sua função. Então, por isso que eu falo que o termo autorização é mais importante que todos os outros. Eu posso ser habilitado. Por exemplo, digamos, no meu caso, eu sou técnico de segurança de trabalho, mas eu sou motorista, né? Tem outras habilitações. E aí, só que eu chego numa empresa, por exemplo, elétrica, eu tenho curso de elétrica, mas eu posso chegar na minha empresa e ir lá mexer numa parte elétrica? Não, porque eu não tenho essa autorização que estaria nesse crachá que eu estou falando aqui. Se estiver nesse crachá, beleza. Eu trabalhei com funcionários que tinham assim, no crachá dele, na parte da frente, ele tinha muitas autorizações. Tipo NR33, NR35, que mais que tinha lá? Processo de solda, o cara era soldador, o cara era empilhadeirista, né? Então
Então ele tinha lá veículos móveis, autorização para operar veículos móveis, no caso dele empilhadeira, né? Enfim, ele tinha uma série de coisas que estavam no crachá dele, ele era autorizado a fazer tudo aquilo. E aí se eu chego na área para fazer uma fiscalização, a única coisa que eu preciso pedir para ele é o crachá. Quando eu pego o crachá dele, eu tenho lá tudo que ele pode fazer. E se está na validade, é isso que eu vou ver. Então, numa inspeção, numa auditoria, o crachá dele é suficiente para que eu possa fazer minha auditoria com tranquilidade. A partir do momento que eu vejo que o crachá dele está tudo em dia, os treinamentos dele não são vencidos, o exame médico não está vencido para todas aquelas atividades a qual ele está autorizado, acabou o problema, né? É claro que uma auditoria não é só isso, né? Você vai fazer perguntas e tal, né? Outras coisas. Mas o que eu quero dizer é que o termo autorização, para mim, é mais importante que os outros anteriores. Bom, complemento. Aqui eu coloquei alguns complementos, né? Sobre na R10, na R12, na R18, na R34, tá tudo atualizado, tá? Na R35, e aí vem mais algumas normas relacionadas aí com esses assuntos. Então tá aqui a postagem, né? Quem tiver interesse em copiar isso aí, fica à vontade, né? É mais porque eu já vi isso aí em outras definições, né? E que não tem esse termo ambientado. E eu considero esse termo ambientado muito importante. Então eu preferi, né, fazer essa postagem já colocando esse termo ambientado, né? Para diferenciar um pouquinho, né, do que já tem aí, né, que todo mundo conhece, né, que é habilitado, qualificado, habilitado e capacitado. E autorizado em alguns casos aparece também. Então é isso aí, né, o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. E se for útil aí, né, não esqueça de deixar um like aí, né? E se inscrever no canal se não for inscrito, né? Beleza aí, pessoal? Então qualquer coisa deixa nos comentários, alguma coisa que você acha interessante comentar aí. E nós estamos aqui abertos a críticas, sem problema nenhum. Valeu aí, pessoal. Até a próxima.